orações sem nenhum impedimento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. Quem estava aqui de manhã hoje? Bastante gente, ó. Vocês viram que minha esposa é do fogo também. E já falei para ela ficar aqui já para trazer a palavra. Irmãos, é bom demais quando somos visitados pelo Senhor, visitados pelo Espírito Santo de Deus em sua casa. Mas quero te encorajar. Essa palavra acho que você vai lembrar quando lembrar desse Power Fest, encorajamento. A buscar o Senhor e a sentir o Senhor durante a semana em sua casa também. Eu creio que nós conseguimos o que a gente consegue fazer, que é cantar, ministrar a Deus como igreja. A gente consegue fazer isso em nossos lares também. Amém? Então faça isso nessa semana. Eu sei que nossa vida é bem corrida, tem muitos afazeres, né? E tá tudo bem. Mas separa um momento ali. Que você vai chegar em casa, quem é músico, pega um violãozinho que tem em casa lá, comece a cantar para o Senhor. Você que não toca nada, mas canta, não precisa cantar bem não. Levanta lá um clamor e adoração a Deus em sua casa mesmo. Faça isso diariamente, seja no chuveiro, no quarto, mas não se cale. O Senhor quer ouvir o clamor que é em seu coração. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria convidar você. Eu não vou me prolongar muito na mensagem. Acho que a gente passou bastante do horário, né? Mas queria convidar você a abrir no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 13. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 13. Na mensagem dessa noite, eu vou focar um pouco mais naquilo que eu quero expor a vocês como igreja, do que propriamente na parte histórica desse livro. Mas diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Repita isso, queridos. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Amém. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém. Tá bom até aqui. Esse livro de Pedro, ele está escrevendo para algumas igrejas da província lá da Turquia. Imagina que Cristo já foi crucificado, já ressuscitou. Esse livro, ele provavelmente foi escrito ali por volta de 62 a 64 anos após a ressurreição de Jesus. Então, quem tem acima de 60 anos, levanta a mão, por gentileza. Algumas pessoas. Imagina que você
talvez não viveu a crucificação de Cristo, mas essa história ainda tá no seu coração. Você está ali caminhando com aquela verdade. E Pedro, ele está comunicando à igreja agora a como se portar diante dessa perseguição que a igreja vivia. Sendo que levar o evangelho naquela época, levar a mensagem de Jesus, era para aquele povo que perseguia os cristãos, uma mensagem que levava à morte. Então Pedro está trazendo alguns ensinos para a igreja. E para você entender por que Pedro estava levando essa mensagem, é importante também a gente entender quem era Pedro. A André mais cedo ela pregou hoje de manhã, falou sobre o The Chosen. Muitos viram The Chosen aqui? Legal. Quem não viu, convido a assistir porque é uma série muito bacana. Ela retrata bastante o que é a verdade bíblica mesmo. É uma das poucas séries que falam de Jesus, vamos falar assim, fielmente a palavra. E Pedro, ele foi o primeiro discípulo de Jesus. Ele foi convidado por Jesus, acredito eu que muitos aqui vivem numa vida muito parecida com a de Pedro. Com suas aflições, suas dificuldades, seja financeira, seja com família. Ele era uma pessoa que vivia o ordinário como nós vivemos. E Jesus, de forma bela e até um pouco cômica, foi ao encontro de Pedro e realizou o milagre dos peixes no barco. E se você não conhece a história, eu quero te convidar a ler também o Novo Testamento, que vai tratar sobre essas belas histórias de Jesus com os seus discípulos. E Pedro, quando foi convidado para seguir Jesus, ele acompanhou de perto os milagres que Jesus fazia durante a jornada, aquele caminho que era difícil. Imagine que para os judeus da época, Jesus viria como um grande político, um grande justiceiro contra o povo romano. E esse Jesus que estava presente ali, convidando os discípulos a segui-lo, era contrário a isso. Ele trabalhava com mansidão, humildade, palavras de amor, palavras de sabedoria, nos ensinava como amar até mesmo o nosso inimigo. E Pedro teve que aprender a amá-lo naquele tempo. Imagine você naquela situação onde aparece um homem que realiza um grande milagre. Ele fala: eu sou Jesus e agora eu quero que você venha pescar não peixes, mas homens. Uau! Algo incrível. Eu seguiria esse Jesus, mas eu seguiria esse Jesus com várias dúvidas. Eu seguiria esse Jesus a todo momento questionando: cara, será que é mesmo esse Jesus? Porque naquela época era comum vários mestres aparecerem falando que era o Messias. Então poderia ser apenas mais um Messias. Agora a grande diferença é que esse grande mestre que surgiu como Cristo, ele não engrandecia seu próprio nome, ele engrandecia o nome do seu Pai. E a todo tempo ele citava ali o livro, o Pentateuco, os livros antigos da Bíblia. Ele traria aquilo agora como suas próprias palavras. E nessa jornada de Pedro com Jesus, ele foi ali aquecendo o seu coração. Na medida que ele caminhava, ele ia vendo: esse é de fato o Messias. Até chegar o grande momento dessa jornada, que vocês conhecem a história, que Jesus fala para Pedro que ele vai ser a pedra na qual a igreja será firmada. Então agora Pedro, vocês já entenderam um pouquinho do contexto de quem era Pedro, ele tem a missão de escrever para a igreja, para várias igrejas, assim como Paulo fez também no Novo Testamento. Mas me chamou a atenção o livro de Pedro, porque Pedro ele trabalha com uma convicção na qual ele precisa sim, a todo momento, ser encontrado por Jesus. E Jesus, com muita paciência com Pedro, ele o encontra, acredito eu, semanalmente, falando: ei Pedro, eu sou contigo. Amém? Então essa breve introdução é que ao longo dessa jornada com Pedro, de Pedro com Jesus, o Cristo declarou que Pedro seria a pedra na qual a igreja foi estabelecida e que ele fosse agora o responsável por levar a mensagem aos povos, para que eles crescem no que aconteceu.
a morte e a ressurreição de Jesus e que Ele voltará. E gostaria de abordar alguns pontos com vocês. E interessante, eu não sei você aqui, mas todo amigo tem alguém na roda de amigos que tem um bom contador de histórias. Né? Eu tenho um amigo que é bom contador de histórias. E Pedro, ele teria que ser esse cara bom contador de histórias. Imagina que há 62 anos atrás tinha acabado de acontecer tudo aquilo. Então ele estava ali agora escrevendo para vários povos que não viram os milagres de Jesus. Eles criam que Jesus já esteve com eles e que Jesus voltaria e que o Espírito de Deus ficou sobre a terra, parando sobre a terra para que eles se batizassem e conhecessem o amor e o Evangelho de Cristo. Porém, as igrejas, assim como nós estamos reunidos aqui nessa noite, elas se reuniam naquela época em cavernas ou em casas para falar desse amor de Jesus. E aqui Pedro estava escrevendo as cartas, como igreja batista de Sombrio, ao se reunir. Olha só que interessante, nós lemos esse mesmo versículo, agora imaginando que fosse para nós como comunidade local aqui, que nós recebemos essa carta e assim, igreja, vamos ler a carta juntos. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. Naquele tempo, os cristãos eram perseguidos, eles eram mortos. Como eu falei ontem também, alguns países próximos do nosso são perseguidos por seguir o Cristo, são perseguidos por falar do Evangelho, e sim, são mortos. Há poucos meses atrás, eu fiz um amigo num curso, que era Fascinação, mais cedo o André falou sobre esse curso. Esse amigo, ele tinha um chamado para as nações, ele falou, Ale, eu vou rodar o mundo, eu quero pregar nos lugares onde não pode entrar uma Bíblia no país, em geral. E, nossa, cara, esse bicho aí é massa. Ele foi, eu acompanhei no Instagram, ele foi fazer missão em algumas igrejas de fora. Eu não lembro de fato qual país que ele visitou, que sofreu perseguição. Ele foi para uma comunidade aí nesse país, e o pastor que recebeu eles na sua casa, começou a ir para um lugar para falar sobre Jesus numa comunidade indígena lá, que era uma comunidade muito antiga. O pastor desapareceu. E logo algumas semanas foi dado noticiário da TV local do país que ele teria morrido por estar com uma Bíblia. E foi duramente morto. Isso não foi 62 anos após Cristo ressurreto. Foi há poucas semanas, poucos meses. Então Cristo agora, Pedro traz para a igreja esse livro no qual a gente está lendo agora, para a nossa comunidade, abrirmos os nossos olhos e levar de fato agora uma convicção de quem é Jesus, de quem é esse Cristo que te convida a estar com Ele, a estar em comunidade. Amém? Então, um dos exemplos de convicção é que Pedro, ao momento que ele foi chamado, digamos que ele não tinha muito o que perder. Ele estava numa angústia de resolver sua vida, e ali ele viu uma saída. Cara, aqui talvez minha vida vá mudar, porque se esse homem fez esse grande milagre com peixes em meu barco, no qual eu estava pescando e não pescava nada, ele pode fazer muito mais. Então, no meu entendimento, eu creio que o primeiro ponto que Pedro decidiu seguir Jesus foi por um milagre. Mas, no caminho da jornada com Cristo, ele foi sendo cativado por aquele amor, que era muito mais contato com pessoas e ensinos de mansidão e amor, do que propriamente com milagres. E a convicção de Pedro fez ele se tornar quem ele foi, um marco para a história da igreja. Para nós estarmos falando sobre ele aqui, foi uma convicção de chamado. E o chamado principal de Pedro com Jesus foi o convite de amá-lo de todo o seu coração. E quão disposto nós estamos para amar Deus de todo o nosso coração. O quão disposto nós estamos de abrir mão de algo para amar Jesus. Eu creio, queridos, que muitos aqui já receberam palavras,
já receberam direções de Deus, ou até mesmo palavras de algum irmão que veio orar por vocês e fez sentido aquela palavra. Mas você decidiu talvez que não fosse a hora, que talvez você devesse seguir a sua vida e que aquilo não fosse para você. E falando de convicção, eu tive uma experiência com Deus que virou uma chave na nossa família. Quando eu falo família, eu e minha esposa. Que foi em 2018, eu já liderava louvor na igreja, eu já tinha ali um tempo de igreja considerável numa comunidade local em Florianópolis, servia muito a igreja local, seja no louvor, nas funções que a igreja sempre precisa de ajuda, era um verdadeiro ativista dentro da igreja. Eu vejo isso em muitas comunidades, e está tudo bem, você pode servir sua comunidade local, não tem nada de errado com isso, mas eu sentia no meu coração que existia ainda espaço para o que eu desconhecia, mesmo estando constantemente ali na igreja. E a convicção, primeiro foi gerada no coração da minha esposa. E ela, mulher de oração, ela falou mais cedo que vai ser a tia do coque. E eu sei que isso vai ser verdade. E ela já orava para Deus sobre isso, para que Deus me visitasse e trouxesse em meu coração aquilo que já havia trago no coração dela. E a gente orava para que isso fizesse sentido em nossa vida como família. O que o Senhor queria fazer? Em 2018, nós estávamos numa conferência como o Power Fest, e o pastor foi muito usado por Deus e falou para cada um pegar uma folha de papel em branco e desenhar aquilo que você imaginava que acontecesse daqui a alguns anos para frente. Nem lembro quantos anos se tratava. Mas eu, queridos, estava num momento assim, meio conturbado na minha família e não tive muito empenho em desenhar algo. Minha folha ficou bem feia no desenho. Eu nem tive muita esperança do que desenhar. Mas a minha esposa, mulher de oração, ela fez um desenho muito profético lá, ela desenhou algumas coisas. E passou naquele mesmo dia uma pastora da nossa igreja, da nossa antiga igreja, que é conhecida assim como Mulher do Coque. Ela me chamou e falou assim: Ale, eu sinto de orar por vocês, eu sinto de falar que eu sinto que o espírito de morte está rondando a família de vocês. Aquilo mexeu muito comigo. Em primeiro momento eu falei para Deus: não, mas isso não pode ser comigo. Eu estou dentro da igreja, minha vida é toda na igreja, então eu não dou liberdade para que isso aconteça. Você entende isso? E naquele momento eu pensei que fosse com outra pessoa, que eu estava vivendo próximo e estava vendo um cenário um pouco caótico. Eu disse: não é por mim, é por essa pessoa. Eu vou orar por essa pessoa. E fomos para uma sala e oramos por essa situação. Fomos para casa no mesmo dia e no final de semana seguinte nós estávamos com passagens compradas para uma conferência que ia acontecer em São Paulo, onde lá sim eu criei expectativas para que o Senhor gerasse em mim aquele algo novo que eu já estava esperando que acontecesse. Mas era para a conferência lá para frente. Enquanto isso não acontecia, eu ia vivendo a minha vida. E naquele mesmo dia, onde a pastora falou aquilo para mim e fomos para casa, eu estava brincando com o meu cachorro, eu moro num sobrado, o André estava com a minha mãe na cozinha, eu subi uma escada, escorreguei e caí na escada. E foi algo terrível de ver, assim. Eu caí da escada, bati costela, bati o rosto, fiquei desacordado, fui para o hospital, e lá no hospital, na maca, num ambiente frio, gelado, o Senhor me aqueceu com uma pergunta muito dura. Eu senti de Deus Ele perguntando: ei, se sua vida acabasse agora, nesse momento, o que você deixou de legado? E ali, irmãos, veio o choro, veio o preenchimento que estava sendo gerado naquele momento. E aí eu nem fiz o raio-x, né? Eu estava na maca, eu falei: não, pronto, é isso.
eu estou bem, era necessário que eu passasse por esse momento, e agora eu preciso ir embora falar com a minha esposa. E a André estava na sala de espera, assim, eu falei, amor, vamos para casa, que a gente precisa conversar, tá tudo bem. Assinei o termo, fomos em casa. Eu cheguei em casa, sentei na escada, falei para ela, amor, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo sobre entregar tudo para Ele. O que eu quero deixar de legado para a nossa família é que eu seja um homem de Deus de fato. E para isso acontecer, eu preciso entregar tudo a Ele. Ela falava assim, amém, é isso que eu estava orando que acontecesse. E o que é esse tudo? Não sei. Não sei. Mas o Senhor vai falar. E nós já conhecíamos um curso lá em Floripa de uma outra comunidade, que era um curso integral de 5 meses, na qual você ficava ali o dia inteiro aprendendo sobre Jesus. Talvez fosse isso, mas eu não tinha uma confirmação ainda. Mas era gerado agora uma convicção de chamado. Assim como Pedro foi convicto quando ele foi chamado por Jesus, em primeiro momento ele foi por um milagre. Vocês lembram disso? Eu estava indo de encontro com uma convicção a partir de um milagre também. Mas, entenda, eu já caminhava na igreja, já era convertido e já conhecia Jesus. Mas era necessário, Jesus faz muito dessas coisas, de se apresentar com um milagre para te falar, ei, acorda, eu estou aqui, ei, vamos lá, eu sou de verdade, sou de carne e osso, não sou algo místico, que nós levantamos nossa mão no domingo e vem nos visite como Ele nos visitou nessa noite. Não, Ele está aqui. Amém? E nós falamos sobre isso, sobre essa convicção. Fomos na conferência em São Paulo e lá o Senhor nos encharcou do amor que Ele tinha para nós, como igreja, como família. E aí eu decidi sim seguir o que Ele havia falado, de entregar tudo. Conversamos, pedi demissão do meu emprego, na época eu trabalhava numa grande empresa, tinha um bom salário, e decidi seguir Jesus de todo o meu coração. A minha esposa foi parceira na época de falar que segurava as pontas, ela trabalhou em tempo integral, ficou conseguindo bancar as contas, mas foram por um propósito. E essa convicção de 2018 para 2019, 2019 foi o curso no qual eu fiz, gerou algo que está sendo representado hoje como igreja. Um sim para o Senhor, numa caminhada de alguns anos atrás, faz gerar hoje aqui com vocês. E esse gerar como igreja, entenda que eu não estou falando de engrandecer o Ale ou a Andriele, não. Mas de engrandecer um nome que, se você disser sim, Ele está disposto a mudar a sua vida. Ele está disposto a mudar a sua realidade local. Você nem precisa fazer nada com ninguém. É apenas você e Deus. E passou esse momento do curso, essa convicção, eu entendi de fato quem era pro Alecê. A minha esposa teve a oportunidade de fazer esse mesmo curso. Ela falou hoje de manhã sobre o curso. E mudou a nossa vida completamente. Dizer sim para Deus muda completamente a história de qualquer família e de qualquer pessoa. Mas esse sim, para o Senhor, custa muito caro. Custa coisas que você talvez não seja capaz de entender em primeiro momento. E outro personagem que me chama a atenção sobre convicção de chamado é João Batista. A mãe de João Batista já sentia João em sua barriga, já sendo algo especial gerado por Deus. Vocês conhecem a história de João Batista? Ele anunciava o Cristo fielmente. Era dado como maluco, João Batista. Ele era esquisito, mas ele apontava que viria um Messias. E no momento em que ele viu o Messias, ele não teve dúvida de quem era Cristo. Ele falou, ei, esse é o Messias. Esse é o Cristo no qual eu estou anunciando há muito tempo. E João Batista, olha que interessante, ele não viu os milagres de Jesus. João Batista, ele foi gerado de um propósito, olhou para o Messias e falou, esse é o mestre, que eu não sou capaz de desatar o nó de suas sandálias.
E quando João Batista foi morto, nem os romanos entendiam tal alegria. Mas a alegria de João Batista era porque ele viveu por um propósito. Ele viveu por uma convicção. Irmãos, eu quero que você entenda que eu estou dando exemplos de pessoas que morreram por Jesus. Eu não estou falando que a sua vida deve ser igual a desses personagens. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser igual, mas eu quero que você agora abra os seus olhos e comece a entender qual é o seu propósito, qual é a sua convicção de chamado. Você não foi chamado para viver uma vida no qual a gente trabalha para pagar contas. Não. Você foi chamado para uma vida de um único sentido, um único Senhor, de apontar, ei, esse Jesus, ele vai voltar. Eu vou viver minha vida com propósito. E não importa a idade, irmãos. Não importa se é jovem, criança, adulto, idoso, não importa. O Senhor tem encontro com cada um aqui nessa noite. Se você está ouvindo essa mensagem, seja em casa ou aqui na igreja, é para você essa mensagem. Pare de viver como se nada fosse mudar. Tem Martim Lutero fala que é uma frase bem legal. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e que fosse voltar amanhã. Isso é muito sério e muito verdadeiro. Se nós colocarmos isso como ordem para nossas famílias, tudo muda. A escola vai mudar o cenário, a sua casa vai mudar o cenário, os seus amigos vão mudar o cenário. Nós temos um círculo de amigos bem diferente, eu e minha esposa. Nós temos vários amigos da igreja, mas também temos vários amigos que não são da igreja, mas que, quando precisam de algo, passam por alguma dificuldade, eles nos escrevem. Principalmente para a Andriele, que ela é muito boa nisso. Andri, ora por nós aqui, ora por mim, a minha saúde está assim, tu é mais próxima com Deus aí, tua oração chega mais rápido. Isso é lindo. São pessoas que ainda não conheceram o Jesus que nós conhecemos, mas elas viram valor nas pessoas que conhecem Jesus. E esse é o primeiro passo para que elas conheçam Jesus. E naquele grande dia, a Bíblia fala em Apocalipse que muitos não vão entender ou saber quem é aquele que está descendo aos céus. Irmãos, esse muitos não vão entender, não vão conhecer aquele que está vindo, estão dentro da igreja. Então é chegada a hora do despertar, da convicção de chamado, do propósito, de amar a Deus, o verdadeiro Deus, não um Deus que nós criamos em nosso coração. Sabe, existem outras religiões que levantam altares para vários deuses, e nós criticamos, nós apontamos que está errado, mas nós criamos outros deuses em nosso coração. E às vezes levantamos Deus que não é bíblico. Levantamos ali um Senhor para adorá-lo, no qual não é o Deus de Jesus Cristo. E o que difere você dessas pessoas? Nada. Então é chegada a hora do despertar, igreja. De conhecer o Jesus que você segue. E de que maneira você vai conhecer Jesus? Através da palavra. Através da oração. Gastar tempo com Ele. Eu falei para vocês ontem que eu sou muito intenso, seja no louvor. Eu anseio de verdade pela presença de Deus. De verdade. Eu anseio para que o Senhor nos encharque a todo momento pela sua presença. E que esse encharcar de Deus é como você sai na chuva, você toma aquele banho de chuva que você vai precisar tomar um banho quente, se secar, usar toalha, ir para o calor, porque ele foi muito denso. Essa é a presença de Jesus. Só que a presença de Jesus, ela não se baseia apenas num domingo ou numa conferência. Ela se baseia numa construção diária no seu coração. De nada vale você sair de casa para, poxa, eu preciso ouvir uma boa mensagem para ver se muda a minha vida. Isso é um começo, não está errado.
Mas se você fizer isso no seu quarto, na sua casa, na conversa com a sua esposa, na conversa com o seu filho, sentar numa mesa e falar: ei, vamos conversar aqui. O que será que Jesus quer da nossa família? O que será que Jesus quer do nosso casamento, dos nossos relacionamentos? Esse é o primeiro passo para essa convicção de chamado. Amém? Então, amados, Jesus, Ele é bom a todo tempo. E Ele nos convida também a sermos como cartas vivas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo está alertando a igreja que está engrandecendo o seu próprio nome quando falamos de Jesus, mas que o nosso saber se sobressai quem somos de fato. Ou seja, Paulo chama a igreja a ser a própria mensagem. Hoje, existem vários sábios da palavra, mas Paulo está alertando: ei, você é muito inteligente, maravilha, glória a Deus por isso, mas não engrandeça o seu próprio altar. É hora de altar ser construído para o Jesus, de apresentá-lo Cristo à igreja. E Paulo está alertando a igreja sobre isso. Então Paulo, ele convida a igreja a ser a própria mensagem e viver a mensagem que estamos proclamando. Muitas vezes achamos que somos melhores ou somos especiais por sabermos o mínimo sobre Jesus. Mas ali Paulo está expondo diretamente um alerta à igreja. E lembra que eu falei para a gente repetir sobre o verso 15 de 1 Pedro 13? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. No nosso dia a dia, irmãos, nós caminhamos e vamos encontrar inúmeros tipos de pessoas. E um amigo meu, pastor também de outra igreja, ele me deu carona lá em Floripa, me levou até em casa. E aí ele estava indo na beira-mar lá em Floripa, e são vários semáforos assim, e entre um semáforo e outro tem um espaço onde as motos ficam, que é próprio para moto. Só que a gente veio conversando no carro e ele acabou passando e deixando o carro no lugar onde era para moto. E algo muito rápido, parou um motoqueiro do lado dele, bateu no vidro assim. Ele olhou já assustado e falou assim: ei, você está maluco? Olha onde você botou o carro, não sabe dirigir? Ele baixou o vidro, eu não sabia qual seria a reação dele. Eu fiquei com medo, né? Mas ele baixou o vidro e falou: cara, me perdoa, eu não vi isso. Eu estava conversando com meu irmão aqui e passei sem querer, cara. Me desculpa por ter prejudicado o teu dia. Mas na próxima eu já não vou mais eu não vou mais causar esse problema. Vai em paz, irmão. Deus abençoe. O cara ficou assim, ó. Não entendeu nada. O cara não entendeu nada. O que aconteceu, irmãos? Esse meu amigo, ele santificou Cristo em seu coração. A atitude dele gerou Cristo em seu coração. E cativou uma pessoa, que eu tenho certeza que quando chegou essa pessoa chegou em casa, ela falou: pô, conheci um cara maluco no trânsito. Que esperava tudo, menos alguém manso e humilde. Amém? Então, irmãos, nós somos a primeira Bíblia que uma pessoa não convertida vai ler. E nós somos como cartas vivas. O que você faz vai cativar ou não alguém se aproximar de Jesus. E Pedro ressalta a importância de não temer aqueles que os ameaçam ou os tratavam injustamente, mas sim confiar em Deus e sua justiça. Ele incentivava os crentes a não atribuírem o mal com o mal, mas responderem com bondade. Pedro enfatiza que era melhor sofrer injustamente por fazer o bem do que por praticar o mal. Deus espera de nós uma resposta de confiança.
paciência e perseverança diante das adversidades. Ele nos chama a manter uma boa consciência, agindo de maneira justa e amorosa, mesmo quando somos injustiçados. Deus nos chama a confiar na sua justiça e não nos vingarmos, mas a responder com amor e perdão. Ao enfrentarmos oposições e sofrimento por causa da nossa fé, Deus espera que confiemos nele, que permanecemos firmes nos princípios do Evangelho e que vivamos de acordo com o exemplo de Jesus, o Cristo. Fique de pé, irmãos. O Jesus que Pedro conheceu, que foi cativado, foi gerada uma convicção em Pedro, é esse Jesus que te chama nessa noite por uma convicção de quem você é em Deus. A você conhecer Deus por quem Ele é, não por quem você ouviu falar que Ele é. É chegada a hora de você ter as suas próprias experiências com Jesus. E nos momentos de oração, como aconteceu mais cedo, eu acho lindo, e eu fui pego nesse lugar, de me prostrar e falar: ei, Senhor, eu quero viver uma experiência real contigo. Que essa experiência seja um marco na minha vida e que a partir daquilo eu saiba de fato: esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus no qual eu tenho uma experiência. Eu quero te encorajar a viver experiências com Jesus únicas. Só você e Ele. E eu oro, queridos, para que isso aconteça imediatamente em sua vida. Para esse despertar ser rápido, você não perder tempo, porque os dias estão passando muito rápido. Quando você menos espera, passou uma infinidade de oportunidades e você não conseguiu enxergar valor, porque seus olhos ainda estão como escamas. Amém? Então, para encerrar, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Jesus, nós amamos a Tua presença, nós cantamos sobre a Tua presença mais cedo, nós entendemos que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não há outro como Tu, e Tu podes fazer qualquer coisa, Deus. Nós somos gratos por esses dias de reunião em Teu nome, por essa convocação que o Senhor chama para gerar convicção na sua comunidade, na sua igreja, uma convicção de quem é o Senhor. Pai, eu oro aqui por cada família representada, Deus. Eu oro aqui por cada coração que está disposto a Te receber como Cristo verdadeiro, um Cristo no qual gera experiências únicas em sua vida. Que cada um aqui seja como cartas vivas de Deus no seu caminhar, que cada um aqui possa representar Cristo na terra, Cristo em Sombrio, que cada um aqui possa, no dia de amanhã, no dia da vida ordinária, dos horários, dos compromissos de trabalho, possa agora enxergar valor, que a todo momento você possa ser uma Bíblia lida por aquele que ainda não conhece o Jesus. Que as suas atitudes possam cativar os corações e que nos dias de dificuldades, aquelas pessoas que estão ao seu redor e que ainda não conhecem a Jesus possam falar: ei, ore por mim, apresente a Jesus. Deus, é chegado os dias difíceis e nada está bem aqui sem a Tua presença. Nós oramos para que esses dias sejam leves. Nós oramos para que Teu Espírito Santo sopre sobre cada família e em cada lar nesse momento. Que os lares sejam blindados com Teu amor, Senhor. Visite com Teus anjos, acampa ao redor de cada quarto, cada cômodo de cada casa, e que seja fortalecido ali a raiz da Sua igreja. Que nessas casas possam gerar amor por Jesus, conversas por Jesus, que passam agora a trocar motivos de fofoca por motivos de oração, e que possamos agora entender que a oração não é algo que vai acontecer, mas a oração é que deve acontecer no momento exato, no pedido de oração. Quando trazemos à mesa em nossas casas sobre algum assunto, que nós possamos orar por ele. Como família, Senhor, gere em nós entendimento de que o Senhor é o único Senhor de nossa vida, que os outros amores já se perderam em nosso lugar.
Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Amém.